Oi, pessoal. Bom, então eu tô aqui hoje, eu e o meu cachorro lindo, para falar de um assunto que não é muito legal, que é a escravidão, né? Antes de falar o que é a escravidão, é importante a gente pensar que a escravidão ela tem diversos significados e o que é um escravo muda de acordo com o povo, de acordo com a época, né? E a gente vai ver também que a escravidão existe ainda até hoje. Primeiro, assim, onde que isso começou, tá? Essa pedra que vocês estão vendo aí é onde tem entalhado o primeiro código de leis da história da humanidade, né, que é o Código de Hammurabi, e no Código de Hammurabi já tem menções ali à escravidão, né? Ou seja, desde a antiguidade, ali na região da Mesopotâmia, onde ficavam os babilônicos, a gente já tem registro ali da escravidão. Logo após isso também a gente tem os gregos, né? E todos os povos da antiguidade, na verdade, praticavam a escravidão. Não podemos esquecer que os romanos, que conquistaram vários territórios, né, submetiam os povos dominados à escravidão. Uma das coisas que eles mais gostavam de ver eram os gladiadores, que eram escravos que lutavam até a morte com outros escravos. Bom, a escravidão ali na antiguidade, tá? Independente do povo que estivesse praticando, se fossem os gregos, se fossem os romanos, os egípcios, o interessante é a gente pensar que nessa escravidão, né, não havia o componente racial, entende? Eles escravizavam povos que eram dominados, ou povos que eram dominados, ou pessoas que se endividavam. Era muito comum lá na Roma Antiga, a pessoa se endividava, ao invés de ir para a SPC, como é hoje em dia, ela era, na verdade, escravizada até pagar sua dívida. É importante lembrar que havia escravidão também dentro do continente africano, e a escravidão dentro desse continente acontecia de uma forma muito parecida com a escravidão da Grécia e da Roma Antiga, por dívida ou por conquista de territórios. Bom, no que um escravo trabalhava lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, ou no continente africano, como eu falei, que era uma lógica parecida. Lá na Grécia Antiga, daqui a pouco até um filósofo poderia ser escravo. Então, as mais diversas atividades, desde uma atividade mais doméstica até uma atividade mais intelectual, poderia sim ser exercida por um escravo, até a ser professor poderia ser uma atividade de escravo, se fosse no caso lá da Grécia Antiga. Era muito diferente, né, cada atividade. Então, os escravos podiam fazer várias coisas. Dentro do continente africano, também, né, e a escravidão no continente africano, ela vai até a Idade Média. Diferente do continente ali europeu, que a escravidão é modificada, ela é substituída depois da antiguidade pela servidão, que é basicamente uma escravidão um pouco diferente, mas também é um tipo de escravidão, né, que é a servidão. Mas dentro da África ali, alguns escravos, eles tinham inclusive a liberdade para circular e irem para outros lugares. Aqueles escravos que tivessem habilidades, como habilidades artesanais e sabiam fazer algum tipo de trabalho muito bem. Então, esses tinham um tratamento diferenciado. Bom, a escravidão que aconteceu aqui na América, né, com os portugueses e com os espanhóis, ela já é uma escravidão um pouco diferente da que existia na antiguidade, né, e que existia dentro do continente africano, ali até a Idade Média. Os africanos, eles passaram a ser comprados na costa ali do Oceano Atlântico, ali na África, né, principalmente. Então, eles eram negociados por europeus ali na costa e eles eram trazidos para as Américas, né. Alguns foram para a América do Norte, outros vieram aqui para o Brasil. E o que chama a atenção é que essa escravidão que vai acontecer com portugueses e espanhóis aqui na América, ela vai acabar tomando um caráter diferente, ela vai acabar tomando um caráter racial, porque daí os negros africanos, eles vão ser escravizados com uma justificativa de que eles eram negros. Bom, o ponto mais triste da escravidão dos africanos aqui na América, com certeza a humilhação que eles passavam e toda a viagem da África para cá, que era extremamente terrível. Eles vinham a bordo dos navios negreiros, que ficaram conhecidos como tumbeiros, porque boa parte deles acabava muitas vezes morrendo nessas travessias. Eles eram presos aos porões e nos porões eles não tinham banheiros, então eles ficavam presos, amarrados no fundo do navio negreiro, e ali eles tinham que fazer as suas necessidades, então muitos morriam de doenças, era algo extremamente horrível. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para acessar um vídeo que explica bem essa travessia da África aqui para a América, um trecho do filme Amistade.
A primeira atividade desempenhada pelos escravos africanos aqui no Brasil foi a dos engenhos de açúcar, né? Então eles produziam um açúcar que era enviado para Portugal na época do Brasil Colônia. Ainda no Brasil Colônia, a gente teve ali o ciclo da mineração, né, em que se encontrou ouro no Brasil, e esse era o trabalho dos escravos, de boa parte dos escravos nessa época foi toda voltado para a mineração. Esse trabalho era muito insalubre, os escravos que trabalhavam na mineração não viviam muito tempo, né? Depois, quando a gente tem aí o ciclo do café, aí os escravos passam a trabalhar, boa parte deles no café. Nessa época, o Brasil também já tem grandes cidades, né? Então, muitos escravos acabam já trabalhando nas ruas como vendedores, quitandeiros, e muitos deles conseguem nessa época aí, não sei se muitos, né? Mas alguns conseguem comprar a sua liberdade, comprar alforria, trabalhando em alguns horários aí que ele tinha livre do seu senhor. Poder falar mais sobre a escravidão aqui no Brasil, né? Mas esse vídeo é curtinho, é só pra gente resumir. Então, assim, acho que o que chama atenção é toda a humilhação e a questão racial que tá por trás da escravidão dos africanos aqui no Brasil. E também não vamos nos esquecer que os indígenas também foram escravizados, né? Então, tem também essa questão, né, que não vai dar pra gente comentar aqui, mas só pra constar. E também, para finalizar, a questão de que a escravidão ela ainda permanece, né? Tem diversos países, a gente sabe de casos relatados pela China, por outros países asiáticos e aqui dentro do Brasil. Inclusive, a gente tem uma legislação aqui, existe uma portaria, uma lei que diz o que é trabalho escravo, né? Então, nessa lei diz que trabalho escravo é um trabalho hoje, né, que seria numa condição degradante, em que a pessoa é condicionada a uma rotina extenuante. Então, tem uma série de regras ali hoje que definem o trabalho escravo. E a gente tem casos famosos aqui no Brasil. Bom, sobre a escravidão hoje, né, a gente tem o famoso caso da loja Zara, que foi pega em flagrante empregando moças em confecções, trabalhando com rotina extenuante, né, com condições degradantes, o que no Brasil é considerado trabalho na condição análoga à escravidão. A loja Renner também foi pega, né, em flagrante, com pessoas trabalhando em condições muito precárias, né, e sem respeitar os direitos trabalhistas. Bom, o mais triste dessa história toda é que eu só mostrei 2 casos para vocês, mas tem uma lista gigantesca, que é a lista suja das empresas que foram pegas em flagrante pelo Ministério do Trabalho com trabalhadores sujeitos a condições análogas à escravidão. Análogo seria parecido com a escravidão, né? A nossa legislação, como eu falei para vocês, ela prevê, eu vou botar na descrição do vídeo o link da lei, né, da portaria, que fala sobre o que é o trabalho escravo hoje. Vou colocar também o link da lista suja das empresas. Vocês vão ver que a lista é extensa, que a gente está longe de acabar com o trabalho escravo aqui no Brasil. No mundo também isso é um desafio. E, enfim, eu poderia falar muito mais, também não falei da escravidão lá nos Estados Unidos, porque eu acredito que merece um vídeo só pra isso, tá? Mas o importante é a gente entender que a escravidão, ela não é uma só, que ela aconteceu em várias épocas, que ela segue acontecendo, que cada lugar tem suas características e que a escravidão, no caso a escravidão dos africanos aqui no Brasil, ela deixou marcas, infelizmente, muito fortes. A gente ainda tem muito preconceito, muita discriminação racial, né? E, bom, é isso. O objetivo do vídeo era mais falar sobre o que é a escravidão e a escravidão aí ao longo da história. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.